Mas, irmãos, continuando a história de Lucas capítulo 21, o versículo 24, quando diz que Jerusalém seria pisado pelos estrangeiros, seria o terreno dos estrangeiros, né? E dentro desse versículo, eu comecei a explicar que com a chegada do cristianismo, né, através do nosso Senhor Jesus, que foi uma das ramificações do judaísmo. Tínhamos os fariseus, como eu falei anteriormente, saduceus, escribas, os essênios e posteriormente o cristianismo, né? Pela primeira vez eles foram chamados de cristãos em Atos capítulo 11, versículo 26. Com a morte do Senhor Jesus, o cristianismo começou a crescer, né? Principalmente em Atos, mostra ali o crescimento. Em Coríntios mostra o cristianismo invadindo a Grécia. Enfim, e no ano 70, só recapitulando, o imperador Tito destrói o templo. No ano 130, o imperador Adriano, não o imperador Tito, que destruiu no ano 70, mas no ano 130 o imperador Adriano, ele coloca o templo do deus Júpiter no lugar aonde estava edificado o templo de Salomão, sobre a rocha da fundação. E foi culminante para uma rebelião dos judeus, né? Os judeus acharam aquilo ali um absurdo, uma afronta. Mas a Bíblia diz, aliás, a história diz, que o imperador Adriano, ele mata muitos judeus se espalham pelo mundo afora, no ano 135. E ele põe o lugar de Judéia, envolvendo Jerusalém, aliás, toda a Judéia, ele renomeia com o nome Palestina, por conta dos cananeus. E quando Josué chegou e colocou para correr, né, a Bíblia fala sobre isso, capítulo 2, né, enfim, capítulo 3 de Josué, fala eles derrubam a muralha de Jericó, eles invadem, enfim, todo aquele processo. Mas enfim, só que esqueceram que a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 9, versículo 25, quando Noé amaldiçoa Canaã, filho de Cã, dizendo que a terra de Canaã seria a terra dos filhos de Sem. Quem são os filhos de Sem? Os semitas. Evidentemente que saíram muitos povos semitas, entre eles estavam os arameus, onde saiu a língua aramaica, e também Abraão, melhor dizendo, ele chegou em Gênesis 12. Deus disse que saísse da terra, do meio da sua parentela, e que ia mostrar uma terra. E no capítulo 13, versículo 15, capítulo 15, versículo 13, capítulo 17, mostra Deus fazendo uma aliança com Abraão, mostrando a terra, né? Mostrando a terra para Abraão, que futuramente seria Canaã e futuramente seria Israel. Canaã por quê? Canaã era filho de Cã, né? O filho de Noé. Isso aparece, o nome dele aparece em Gênesis capítulo 9, versículo 18 e no versículo 25. Então, quando Abraão chega lá, a terra foi dada a Abraão, que é Israel. Aí vem Isaac, vem Jacó, vem José, aí foi para o Egito. Lá eles passaram 430 anos, mas quando Josué voltou, a terra já tinha sido tomada pelos cananeus. Então, os romanos, o imperador Adriano, a saber, renomeia aquele lugar como a Síria da Palestina, né? Nós sabemos que 4 impérios foram levantados: Babilônia, Medo-Persas, a Grécia, Roma. Mas antes de Roma vieram os egípcios, posteriormente os assírios e os romanos. Então, no ano 270, só recapitulando, aliás, no ano 312, quando o Constantino ele vence o Maxênio, filho de Maximiano, ele atribui a visão que ele teve. Ele viu uma nuvem com forma de cruz. Aí surgiu a Igreja Católica, no ano 312. No ano 330, ele fez na Turquia
a Constantinopla. Em Jerusalém ele criou o Santo Sepulcro no ano 330. Mas os séculos posteriores, com a divisão da Igreja Católica ortodoxa domina o grego. A Igreja Católica domina o latim. E com essa divisão, algumas coisas aconteceram, né? Ao ponto que os cristãos do Oriente sofreram muitas invasões dos árabes, inclusive no ano 637, quando chega o califá Umar, né? E o Sifrônio, né, parece, que era um líder da Igreja Ortodoxa, um bizantino, digamos assim, era o Império Bizantino. Ele convida o imperador, o califa Umar, para que entre no Santo Sepulcro e venha fazer uma oração. Mas Umar nega, dizendo para que não venha a ser posteriormente aquele lugar uma mesquita. Enfim, no ano 637 foi a invasão dos árabes em Jerusalém. No ano 690, naquele lugar onde era o Templo de Salomão e o Templo de Herodes, foi edificado um domo da rocha, né? E posteriormente, este vídeo, vou dar sequência, porque a história é longa, mas vamos chegar lá, viu? Fique da paz, em nome de Jesus. Daqui a pouco eu falo dos cruzados, né? Isso para chegar ao império, não de Roma, um império no sentido de monarquia, clero, ou monarquia, mas um império da religião. Estamos chegando lá, fique da paz, em nome de Jesus.